Olá, boa noite. Estamos aqui para a nossa live da semana. Hoje eu e a Ana Uni falaremos sobre os produtos disponíveis no mercado brasileiro para o tratamento com cannabis medicinal. Estou tentando conectar com a Ana. Enquanto isso, as pessoas vão entrando também. Agora foi. Tudo bem. Oi, Olá, tudo bom? tá me ouvindo? Tô sim. Eu vou sair um pouquinho, Boa porque está noite. tendo algum. Então, então, hoje a nossa live da semana será sobre os produtos de cannabis medicinal disponíveis no Brasil para o tratamento dos pacientes, quais as indicações, né? E por que a gente escolhe determinados produtos e não outros, né? Para isso, a nossa amiga Ana também está aqui na live. Tudo bem. Acho que a gente podia, Ana, começar falando um pouquinho sobre os tipos de produtos que existem no mercado e depois a gente vai conversando. As pessoas também vão fazendo perguntas aí para a gente, né? Tirando dúvidas, conversando, né? Então, acho que a gente podia Posso começar. começar? Pode. Tá, a gente pensou em falar sobre esse tema porque a maior parte das pessoas não sabe como é que é o uso da cannabis medicinal, né? Como o uso da cannabis recreativa em geral é fumada, né? Apesar de que tem pessoas que fazem cookies, né? Também fazem bolo, enfim, Brigadeiro. tem várias maneiras, né, de se fazer o uso. Mas para medicinal, a gente tem várias outras formas, que são, na verdade, as formas farmacêuticas que existem para os remédios em geral. Uhum. Então, é muito frequente que quando um paciente chega na consulta, ele pergunta, mas como é que toma isso? Né? É comprimido? Né? Como é que faz? Eu Então, fumo, né? Os pacientes perguntam muito se é fumado, né? Em outros países usa-se bastante, né, o uso fumado, né, da cannabis medicinal. Aqui no Brasil não é tão difundido e a gente e é como proibido, né? especialista, e é proibido também. E a gente como especialista recomenda outras formas, outras vias de utilização da cannabis medicinal mais interessantes e menos danosas para o organismo, né? Assim, então, principalmente a via oral, né? A via sublingual e a via oral, né? Que são as mais utilizadas, né? A gente tem no mercado produtos que a gente chama de full spectrum, por exemplo, né? São produtos que têm todos os componentes da planta, né? Geralmente com a predominância de alguns canabinoides, né? Ou canabidiol, né? O CBD, eventualmente canabigerol também, né? CBG, eventualmente THC, né? CBN, né? Mas com todos os componentes da planta. Esses produtos a gente chama de full spectrum, né? Espectro completo da planta. Aí nós temos produtos que a gente chama de broad spectrum, que são de espectro amplo. Eles têm todos os componentes da planta, mas têm níveis muito insignificantes para os exames atuais que a gente tem de THC, né? Então ele tem tudo da planta, exceto o THC. E a gente tem produtos que são isolados também, né? Então a gente tem, por exemplo, só o canabidiol, ou só o THC, ou só canabigerol, só canabinol, né? Então essa é a primeira classificação dos produtos. Full spectrum, broad spectrum e isolado, né? Então, cada patologia,
né, a gente vai escolher um tipo de produto específico que combine melhor com aquela patologia. Então, acho que a grande primeira classificação é saber que tipo de extrato você vai querer usar, né? Se um extrato integral, que em inglês se chama full spectrum, se é um produto de amplo espectro, que se chama broad spectrum em inglês, que é isso que Eduardo falou, né? Ele vai ter todos os canabinoides menos o THC, e um produto isolado, que na verdade ele nunca é totalmente isolado, né? A gente chama de purificado, porque ele vai ter 98% de CBD e uma quantidade de THC muito pequena que não vai ser detectada pela cromatografia, né? Mas tem um pouquinho lá. Então, o primeiro passo é: a doença que a gente quer tratar precisa de THC ou não precisa, né? Então, você já vai fazer a primeira decisão se é um produto com ou sem THC. Depois, a gente precisa escolher a forma farmacêutica, E né? Vai ser também via se oral. o paciente é um paciente que a gente acha que tolera o THC bem, né? Que não vai ter grandes efeitos colaterais com o THC ou não, né? Então tem a patologia e tem também o perfil de cada paciente também nessa escolha, né? Pode continuar. Isso. Desculpa. É... Então, depois a gente precisa escolher qual a via de administração. A importância disso é que existem pessoas que não fazem uso oral de medicação, por exemplo, uma pessoa que está com uma demência de Alzheimer avançada, que não consegue mais deglutir, né? Uma pessoa com paralisia supranuclear progressiva, que também perdeu a capacidade de deglutir. Tem pessoas crianças com autismo, que não conseguem também engolir, né? Elas cospem. Então, a gente precisa também ter alternativas para tratar essas pessoas que não conseguem usar os extratos via oral. Os extratos a gente chama de via oral, mas de preferência é sublingual. Então, mesmo que o produto ele vá ser engolido, a gente indica que ele fique na boca pelo menos 1 minuto, 2 minutos antes de ser engolido. E tem muitas patologias em que a pessoa não vai ter capacidade de fazer isso, né? Tem que ter um controle aí, tem que tolerar aquele líquido na boca, né? Muitas vezes tem um sabor que não é agradável, então para isso também existem produtos saborizados, que tem outros, né? Tem sabores vários, limão, morango, baunilha, né? Então para criança isso é importante, né? O que mais? Para criança também tem as gomas, né? Como jujuba, né? Jujubas com THC, com CBD, né? Isso também facilita, né? Então, assim, o importante é a gente conseguir descobrir qual a maneira que o paciente mais se adapta, né? Entre os remédios via oral, eles podem ser líquidos ou podem ser cápsulas, né? Alguém comentou aí, as crianças com TEA têm muita dificuldade para tomar o canabidiol. Exatamente. Então, a gente precisa conhecer os produtos para saber quais são os que têm um sabor mais suave, os que são saborizados. Tem muitos que têm um aspecto que não é tão atrativo, porque eles têm a clorofila, então ele é escuro, né, ou esverdeado, porque não foi retirada a clorofila, né? Os que são sem clorofila são clarinhos, quase transparentes, né? Então eles são mais agradáveis É de a se ver. visão, né? Sim. Então para uma criança com autismo que tem seletividade alimentar, não tolera gosto, não tolera textura, né? Tem manias com cores, né? Então tudo isso acaba contando.
Então é muito importante que o médico conheça todas essas opções para poder escolher, né, 2 ou 3 para começar a experimentar. E às vezes demora para encontrar o certo, né? Muitas vezes ele não vai se adaptar com um, com dois e vai acertar só no terceiro, né? O importante é encontrar algum que o paciente consiga tomar. Isso. E também é importante dizer, né, que a maioria dos produtos são óleos, né? São na apresentação oleosa, né? Que para uma grande parte das pessoas tudo bem, é ok, mas para algumas pessoas também gera algum desconforto por ser um óleo e que existem alguns outros produtos que foram lançados mais recentemente que são hidrossolúveis, né? Então, são solúveis em água. Geralmente, esses produtos têm o que a gente chama de nanotecnologia também, né? Então, eles ajudam na absorção e na utilização dessa substância pelo nosso organismo, né? E tem as cápsulas, como a Ana falou, e temos outras apresentações também, supositório, né? Tem o uso intranasal também, né? Então, bem interessante. E tem as jujubas que estão entrando no Brasil também agora, né? As balinhas de goma. Então, assim, vamos sistematizar, né, a informação. Então, via oral, você vai ter jujuba, cápsula e líquido. O líquido ele pode ser oleoso, ou seja, via em azeite de oliva ou triglicérides de cadeia média, né? Se for artesanal, óleo de coco. Então, assim, ele pode vir em qualquer tipo de óleo. Ou vir numa solução hidrofílica, que é mais bem absorvida do que a que vem na forma de óleo, né? E aí entram esses produtos que são feitos com nanotecnologia, que são mais bem absorvidos pelo estômago, né? Então aí entra a importância de saber que esses óleos, né, esses produtos, eles são pouco absorvidos pelo estômago. A taxa de aproveitamento depois que você engole é em torno de 10%. Então, por isso que é importante tentar deixar na boca, né, para poder absorver o máximo pela via sublingual e depois o que for ser absorvido pelo estômago vai complementar isso aí. Uhum. A via sublingual é uma via muito interessante porque a absorção vai direto, né, para o cérebro, né, e não passa pelo fígado. O fígado ele quebra uma grande parte dessas medicações, dessas substâncias, e quando é absorvido por via sublingual, ela não passa pelo fígado, né, para ter essa quebra, né? Então a absorção é bem maior. Exato. Daí, esses são os via oral. Depois você tem os usos tópicos, né? Então, no uso tópico, você pode ter os cremes, as pomadas e os géis, que você vai aplicar direto, né, na pele ou na mucosa. Então, por exemplo, se a pessoa tem psoríase, né, vai usar uma pomada ou um creme. E os géis, em geral, se usam para pessoas que têm pele mais oleosa, né? Então, tem também em forma de gel. E nesse uso tópico, uma das opções que a gente tem são os produtos intravaginais, que se usam para dispareunia, né? Como lubrificante, e que ajudam, né? Ajudam na própria lubrificação e também no alívio de dor, né? Vulvodínia, que é uma doença em que a pessoa tem dor na vulva, né? Então, o supositório não, né? Quer dizer, pode ser óvulo, né? Pode ser óvulo vaginal, ou então um gel também vaginal, né? Que pode ser usado. Esses todos são usos tópicos. Os sprays para uso nasal e spray de mucosa oral são líquidos também, né? Mas eles são a aplicação intranasal também tem essa vantagem de ter um acesso muito rápido ao cérebro, né, sem passagem pelo fígado.
Isso. E aí tem os supositórios e que mais? A gente esqueceu de algum? Não, né? Eu acho que é isso, né? E tem Ah, suplementos e os alimentares, vaporizados que não são permitidos, né? isso, tem suplementos alimentares, né, em outros países. Aqui no Brasil ainda não é permitido, né? Mas tem também suplementação alimentar, né? Agora, eu acho que, então, assim, o uso fumado ou uso vaporizado, né, com cigarro eletrônico, geralmente não é prescrito aqui no Brasil, né? O uso vaporizado com cigarro eletrônico, ele pode, inclusive, né, principalmente quando a vaporização, ela pode ser de duas maneiras diferentes. Ou o próprio fruto da cannabis, né, que as pessoas chamam de flor da cannabis, né, que se coloca ali no cigarro eletrônico e fuma, né, que tem os riscos de você absorver uma fumaça quente. Quando a gente absorve a fumaça quente, a gente já está aumentando o risco de câncer, né, no pulmão e na boca, em todo o trato respiratório, né? Além disso, tem a vaporização de óleos também, né? Que além desse risco, né, da própria fumaça quente, tem também o risco de uma pneumonia gordurosa, né? Que é uma pneumonia grave, que é rara, mas que pode acontecer e quando acontece é uma pneumonia grave, né? Assim, de difícil tratamento e tudo mais. Então, geralmente a gente não recomenda utilização de vaporização ou de cigarro, né? A gente geralmente utiliza via oral, ou supositório, ou creme, né? Para fins medicinais, né? Outra coisa interessante em relação aos produtos é que a gente cada vez mais tem produtos com outros canabinoides, né? Antes se falava só em CBD e THC. Hoje em dia já tem produtos que têm bastante canabinol. O canabinol, ele deriva da oxidação do THC. Então, ele perde a psicoatividade do THC, mantém uma propriedade sedativa, então é bom para o sono, para a insônia. Para ansiedade também, né? Para ansiedade também. Uhum. O outro é o canabigerol. O canabigerol, ele tem uma ação boa em baixar a pressão intraocular, então é interessante para quem tem glaucoma. Ele tem propriedades neuroprotetoras também, então nas doenças neurodegenerativas é uma opção interessante. Existe um único óleo sendo comercializado nos Estados Unidos que tem o THCV, que é o tetrahidrocannabidivarim, que tem ação para perda de peso. Ele ajuda a reduzir esteatose hepática, diminui o apetite, melhora o metabolismo. Então, ajuda na perda de peso. E tem os produtos que são os canabinoides ácidos, que são as formas precursoras dos canabinoides que a gente conhece, como CBD e THC. Né? Então, o CBD deriva do CBDA, que é o ácido canabidiólico, e o THC deriva do THCA, que é o ácido tetrahidrocannabinólico. E esses dois componentes, eles são terapêuticos também, eles têm pequenas diferenças em relação ao perfil terapêutico dos outros canabinoides, e o THCA, particularmente, não é psicoativo. Né? Então, ele é muito anti-inflamatório, como o THC, mas ele não é psicoativo. Então, é uma opção interessante para quem não consegue usar muito o THC. E é A também particularidade. antináusea, né? O THCA também é utilizado para náusea, né? Ele também modula o sistema imunológico e tudo mais. Então, é também um produto interessante, né? Estão Aham. perguntando aqui se o produto de uso nasal, o spray intranasal, é o spray de resgate. Sim, o spray intranasal,
é utilizado principalmente, não somente, mas principalmente para crises epiléticas, né? Então, quando o paciente toma o produto, mas mesmo assim ainda apresenta algumas crises epiléticas, o uso intranasal do spray, ele tira a pessoa da crise epilética em segundos. Então, é muito interessante também nesses casos, né? Estão também perguntando sobre a possibilidade de tratamento do transtorno bipolar do tipo 2 com canabinoides. O transtorno bipolar, né, ainda tem sido aí bastante... Ainda falta bastante pesquisa nisso, né? Embora todo o raciocínio do uso dos canabinoides no transtorno bipolar, a gente já conhece uma boa parte dele, né? Mas ainda faltam mais estudos. Na prática clínica, a gente percebe que os canabinoides podem ser utilizados como auxiliares, né, na estabilização de humor e também no tratamento da depressão bipolar, né? Então, é interessante. Perguntaram sobre enxaqueca também, Também. né? Então, a enxaqueca responde bastante bem aos produtos da cannabis e, em geral, você também faz um óleo de manutenção, que é para poder diminuir a frequência de crises. E na crise aguda de enxaqueca, você pode usar também um spray resgate, como você faz no caso da epilepsia. Então, o spray resgate, ele foi idealizado principalmente para a crise epilética, mas pode ser usado também para uma crise de dor aguda, seja enxaqueca ou de alguma outra fonte, porque ele tem um efeito muito rápido, né? E aí você tem tanto os produtos importados de spray resgate, como o da Abrace. A Abrace também tem um spray resgate. Uhum. A predominância dos sprays de resgate intranasais é de THC, né? A gente precisa também desmistificar um pouquinho uma questão que é o seguinte, né? Então, as pessoas têm um certo medo do THC, né? Por alguns motivos. O THC em altas doses, altas dosagens, principalmente, por exemplo, na maconha fumada, né? Em que você tem muito THC e quase nada dos outros componentes da planta, né? Você tem uma predominância muito grande de THC, você pode ter uma crise de ansiedade, aumenta risco de psicose, ele é convulsivo, né? Ele pode causar convulsão, né? Ou aumenta também o risco de dependência. Quando você tem todos os outros componentes da planta junto com o THC, numa proporção mais equilibrada, esses riscos de ter uma crise de ansiedade ou uma convulsão ou algo do tipo são muito minimizados, né? Até porque também, geralmente, o THC que a gente utiliza na cannabis medicinal, ele não está em uma dose tão elevada assim, né? Ele está numa dose de baixa a moderada. O THC é um dos principais, talvez o principal canabinoide medicinal da planta, né? Todo mundo fala muito do canabidiol, e o canabidiol é super importante, mas o THC é excelente e é muito importante. Só que o médico que está prescrevendo tem que saber direitinho a dose, como introduzir, eventualmente a gente precisa de uma associação de 2 produtos diferentes ou até 3 produtos diferentes para que a gente minimize esses riscos do THC, mas ele tem muitas propriedades medicinais que são super importantes também, né? Então, não precisa ter tanto medo assim do THC, né? Se ele for utilizado de uma forma apropriada, né? E no adulto e no idoso é extremamente seguro usar o THC, né? O maior problema é você usar o THC isolado em altas doses em crianças e adolescentes, né? Isso. Então, sabendo usar, você vai conseguir ter né, o papel terapêutico do produto com uma margem de segurança muito boa. Isso. E a gente também tem que levar em consideração a seguinte coisa. Cannabis medicinal é um tratamento muito personalizado,
né? O ideal é que a gente comece com doses muito baixinhas, vai aumentando devagarzinho essa dose, porque isso minimiza muito os efeitos colaterais, tanto do CBD, quanto do THC, quanto dos outros produtos da planta, né? A gente não entra com uma dose alta do remédio, a gente entra com uma dose bem baixinha, vai acompanhando de perto esse paciente e vai subindo a dose devagar, né? Então, fizeram uma pergunta aí sobre paralisia supranuclear. A Ana gosta bastante desse assunto, acho que fica com ela essa resposta. Então, eu tenho um relato de caso publicado em paralisia supranuclear progressiva, que melhorou bastante, e aí tenho feito, né? Várias pessoas procuram e a gente tem feito, tem muitas que se beneficiam. Então, a paralisia supranuclear progressiva é uma doença que não tem um tratamento específico. Os remédios que se usa para Parkinson não costumam funcionar ou funcionam muito pouco. E a fisiopatologia da paralisia supranuclear progressiva é muito parecida com a da Alzheimer, né? Vão se formando placas que impedem a comunicação entre os neurônios. E o canabidiol, ele é anti-inflamatório, então ele reduz a neuroinflamação, com isso ele impede a progressão da doença, e o THC ajuda a ir eliminando essas placas. Então, a gente tem essa possibilidade, né, de ter uma reversão de quadro, no caso da PSP, que não se tem com outras terapêuticas, né? Em medicina a gente nunca fala em 100%, então não dá para garantir que vai funcionar, mas tem funcionado em vários casos. Sim. Lembrando também que o THC, ele aumenta a comunicação entre um neurônio e outro, ele aumenta as ligações sinápticas entre os neurônios, né? Então, é super importante o THC para doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, né, paralisia supranuclear progressiva, porque ele vai reconstruindo um pouquinho a arborização dos neurônios, né, de a arborização sináptica dos neurônios. Então, é bem interessante, né? No toque, né? Estão perguntando aqui, funciona muito bem, né? O agente principal no toque é o THC, embora a gente não dá THC isolado para o paciente ou não dá um THC com alta predominância aí, né, da substância pelos riscos dos efeitos colaterais. A gente sempre dá o THC junto com os outros componentes da planta, né? Então, para o toque, o THC é o mais importante, mas a gente sempre dá ele associado aos outros componentes da planta. Muitos pacientes melhoram muito do toque, às vezes toques refratários a todas as tentativas de tratamentos anteriores e que às vezes em algumas semanas tem uma bela melhora dos sintomas com a cannabis medicinal, né? Nos tiques também a mesma coisa, né? Então no tique, no Tourette, a gente tem também a importância do THC. O THC é muito importante para doenças dos movimentos, como Parkinson, tiques, né? Doenças que mexem com os movimentos, mas também a gente utiliza ele associado aos outros componentes da planta com ótimos resultados, né? Tiques também, né? Tanto o tique como o toque precisa de mais THC e os tiques respondem bastante bem também aos produtos. Uhum. A medicação não é fornecida pelo SUS, então esse é um tratamento que é caro, né? E os produtos são produzidos por associações, então tem muitos pacientes que se associam à associação de cannabis que tem na cidade deles, que a maioria das capitais tem uma associação de cannabis. Muitos deles produzem e fornecem para os associados, né? Só que as únicas duas associações que estão legalizadas atualmente são a Abrace e a Cultive.
Então, os produtos da Abrace, eles são fornecidos aos associados, ou seja, a pessoa tem que se associar, pagar uma anuidade, e a partir daí ela tem direito a comprar os produtos durante um ano. As pessoas que têm situação de baixa renda podem entrar em contato com a Abrace, que eles têm um programa de doação, mas existem critérios, né? Então não é todo mundo que pode receber a doação. Então quem quiser entra em contato, veja quais são os critérios, e se encaixa, e aí eles podem receber essa medicação doada, né? Também, E os produtos importados que são caros, né? Para a classe média, média para cima, não é uma coisa impossível, mas para a classe baixa são realmente bastante caros, né? Ainda. Por isso que a gente defende que comece a se fazer o cultivo no Brasil para tentar baratear esse custo e facilitar o acesso. isso, né? Lembrando também que muitos pacientes têm conseguido, né, via judicial, a liberação do governo desses produtos, né? O governo acaba pagando esses produtos, mas a pessoa tem que entrar com um processo com o advogado, né? E muitas vezes esse processo é um pouco longo, mas existem alguns pacientes que estão conseguindo a liberação judicial para conseguir o remédio gratuitamente aí pelo governo, né? Também, Uhum. também lembrando que na farmácia, né, nas drogarias aqui no Brasil, nós temos dois produtos de cannabis, né? Um deles é um canabidiol isolado, né, purificado, e o outro é um produto meio a meio, né? Metade canabidiol, metade THC, que é um spray oromucoso, né? Um spray bucal, né? Mas que tem valores bastante elevados também, que são difíceis de o paciente conseguir comprar, né? Por causa dos valores, por enquanto, né? Tem umas perguntas aqui, uma sobre Huntington, né? Então, para as pessoas que não deglutem e já têm uma sonda, né, uma sonda gástrica, por exemplo, é possível colocar o óleo na sonda, né? Se a pessoa não deglute e não tem a sonda, é possível tentar o uso por supositório ou produtos bem concentrados que possam ser colocados na língua em pequena quantidade e aí vai ser absorvido por via sublingual. Uhum. No transtorno de processamento sensorial, em geral, você tem benefício. Os estudos que têm publicados em autismo com crianças que têm seletividade alimentar, em geral, há melhora da seletividade alimentar e também há melhora do processamento sensorial em si, né? Porque isso tudo são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, havendo uma neurogênese, um amadurecimento do sistema neurológico, essas coisas vão melhorando. Uhum. E o nosso colega Marco Anes pergunta qual dos componentes é modulador do sistema imunológico. Então, na realidade, você tem que todos são, o CBD, o THC e o THCA, né, o precursor do THC, eles são moduladores do sistema imunológico. E os estudos têm mostrado que para as doenças autoimunes, o THCA é bastante importante. Então, para isso, você tem que usar um produto artesanal, não descarboxilado, ou seja, ele tem que ser parcialmente descarboxilado, para que você Tá na possa forma manter ácida, bastante né? a forma ácida, né? Porque o THCA é o precursor do THC e essa transformação se dá pelo tempo, simplesmente, ou pelo calor, né? Quando há a descarboxilação. Então, se você precisa de muito THCA, você tem que usar um produto o mais novo possível. Então, um extrato de cannabis recém-coletado vai ser rico em THCA, e aí você vai poder usar durante muitos meses, porque essa transformação se dá bem devagar ao longo do tempo. Em Israel, estão pesquisando formas de estabilizar essas moléculas, né? Porque como elas são instáveis e elas descarboxilam, né, só com o passar do tempo, eles estão estudando uma forma de estabilizar essas moléculas, né?
A Outra Fabiana me substância também pergunta é o se... CBG também, né? O canabigerol também é um modulador do sistema imunológico. O tetrahidrocannabidivarin também, né? Então, tem estudos com vários canabinoides tendo essa modulação do sistema imunológico, né? Então, a cannabis é uma grande aliada aí do sistema imunológico, né? Uma coisa importante de se saber é que não se deve usar dose alta de THC e THC puro para doença imunológica, porque o THC em dose muito alta pode ser imunossupressora, né? E o que a gente quer, na verdade, é equilibrar as duas vias da imunidade, né? A via TH1 e TH2, uma que é pró-inflamatória e outra é anti-inflamatória. A gente quer modular isso para que elas fiquem equilibradas, né? Então, você tem que reduzir a anti-inflamatória. E aí, para isso, o CBD e o THCA funcionam bem. Uhum. Os riscos de se comprar um óleo não legalizado, né? Estão perguntando. Olha, em primeiro lugar é o próprio risco legal, né? Você está, na verdade, comprando um produto que não é legalizado, você pode ser punido pela lei, né? Pela justiça, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que a maioria desses produtos que não são legalizados, eles não têm um controle muito bom das quantidades de canabinoides presentes nesse produto, né? Então, você pode estar achando que está tomando um produto com alto teor de CBD, por exemplo, quando você não está. Ou, enfim, você está achando que você está tomando 5 miligramas de CBD e, na verdade, você está tomando 1 ou você está tomando 15, né? Então, o controle sobre isso é muito prejudicado. Para a gente utilizar a cannabis, a gente precisa de um estudo que se chama cromatografia, né? Então, a cromatografia mostra exatamente quais são as concentrações de cada um dos canabinoides, né, presentes naquele produto, e é essencial para que a gente tenha certeza do que tem ali, né, naquele produto. Então, nos produtos não legalizados, a gente não vai ter esses estudos bem feitos, né? A cromatografia também varia de lote a lote, né? Então, cada lote de medicamentos vai ter a sua cromatografia, né? Então, a gente precisa desses estudos para ter segurança do que está tomando, tá? Perguntam também se é perigoso a utilização da cannabis medicinal em crianças. Não, não é perigoso. Na verdade, assim, se a gente utilizar o THC em altas doses para uma criança, para um adolescente, isso é perigoso. Fumar maconha na infância e na adolescência é perigoso, porque aumenta o risco de psicose, principalmente, né? Agora, se você tem um equilíbrio das substâncias da cannabis ali naquele produto, né? Você tem THC, mas você tem canabidiol e outros canabinoides, terpenos, flavonoides, que exercem o que a gente chama de efeito entourage em francês, ou efeito comitiva em português, que é o efeito multiplicado de todos os componentes da planta, os canabinoides, terpenos e flavonoides e ácidos graxos e etc., agindo em conjunto, né? Então, os canabinoides, né, essas outras substâncias, elas exercem um papel protetor contra esse risco de psicose na infância e na adolescência. Eu tenho no meu consultório várias crianças tomando produtos que contêm THC sem nenhum problema, sem nenhum efeito colateral. A Ana também tem, enfim, né? Então, o risco vem quando você tem altos teores de THC e uma desproporção muito grande entre o nível de THC versus o resto da planta, certo? Também perguntam... Sobre o PET, né? Aqui no Brasil eu não tenho, com certeza. Eu acho que estavam pesquisando alguma coisa nesse sentido fora, mas eu não sei se já tem para comercializar, você sabe? PET, adesivo? Não sei, não conheço, não conheço. Eu Eu conheço acho que creme, não. né? Os géis e
tal, creme, pomada, essas coisas, mas Uhum. pet exatamente eu não conheço. Nem fora do Brasil ainda não conheço, né? Ahn, é, e a absorção, né? Então, a absorção, as principais vias de absorção são a vaporizada, a fumada, né? Mas a gente evita isso no uso medicinal. A via sublingual, a via retal, né? De absorção do supositório, por exemplo, né? Mucosa e tópica, né? Então, essas são as vias principais de absorção. Então, também perguntando aqui, falaram que fizeram uma pergunta lá em cima, mas eu não sei que pergunta é essa. Vanessa Américo, não sei que pergunta que foi feita. Tem boa resposta para TDAH? Tem sim, tá? De novo, o principal canabinoide para esse papel é o THC, né? Mas a gente, de novo, não utiliza o THC puro e nem em altas proporções. THC ele tem uma resposta assim. Baixas a moderadas doses de THC, ele é, ele é bom para ansiedade, ele é bom para insônia, ele é antidepressivo, ele é anticonvulsivante também, né? E até antipsicótico. Em altas doses e com uma desproporção muito grande de THC versus os outros componentes da planta, ele inverte tudo isso. Ele se torna causador de ansiedade, causador de convulsão, causador de psicose e causador de dependência, né? Então, a gente tem que utilizar todos os produtos da planta, de preferência, né, em combinação, né? Ou associar dois óleos, um óleo que tenha predominância de CBD, de canabigerol, de outras coisas, mais um outro produto que tenha THC, e aí a gente vai dosando cada um deles, né? Rodrigo perguntou se na via sublingual, se o veículo tem que ser oleoso ou tintura. Na verdade, as duas formas elas são absorvidas pela via sublingual, né? Pela via gástrica, quando você engole, se o produto for oleoso, você pode comer alguma coisa oleosa que isso vai ajudar a absorção. Então, você pode tomar uma cápsula de ômega 3 ou comer um pãozinho com requeijão, sem ser diet, né? Aquele bem gorduroso, um creme de Manteiga. abacate, manteiga, enfim, alguma coisa gordurosa. E se o produto é hidrofílico, aí é melhor você tomar uma coisa que não seja gordurosa, né? Água. Tem vários produtos agora que são feitos com nanotecnologia, que são mais bem absorvidos, e aí é interessante quando a criança consegue engolir, mas ela não tolera o sabor, né? Então, você pode misturar com suco, por exemplo, e dar para o paciente, né? Então, assim, sempre vai se encontrar alguma maneira de se administrar a medicação. Isso. E você estava falando também, né, da questão de dar o óleo ou o produto hidrossolúvel na sonda de pacientes que estão acamados, por exemplo. Mas outra via também de uso nesses casos é o próprio supositório, né? Se o paciente não está com uma sonda, tem dificuldade de deglutição e etc., pela facilidade do uso e pela alta absorção retal dos produtos, né? O supositório é uma boa via também, tá? E acho que a gente podia falar um pouquinho, Ana, de alguns exemplos, né? De algumas indicações. A gente está falando já disso, mas a gente podia falar um pouquinho mais das indicações do uso da cannabis medicinal, né? Uhum. A gente tem as indicações clássicas, né, que são aquelas primeiras para as quais foi liberado o uso do produto, como epilepsia refratária
e a espasticidade da esclerose múltipla. Essas foram as primeiras doenças para as quais foi liberado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, nos estados em que a cannabis é liberada, existem os estados que têm uma lista fixa, ou seja, só se pode prescrever para aquelas determinadas doenças, e tem outras que não, que são mais amplas. A Anvisa agora tem essa posição de uma prescrição mais ampla, ou seja, você pode prescrever desde que você ache que vai ser benéfico para o seu paciente, né? Então, não precisa ser só para epilepsia refratária, ou só para esclerose múltipla, ou só para náusea de quimioterapia, né? Então, você pode prescrever para outras coisas, e é aí que a gente entrou e começou a trabalhar, né? Porque quando era só epilepsia, eu não sou neurologista, eu sou psiquiatra, né? Então eu não trabalhava com isso. Agora que a gente pode prescrever para outras coisas, sim. E aí a gente prescreve para as mais variadas doenças, a princípio refratárias, né? Então a principal indicação é que o paciente já tenha tentado os tratamentos tradicionais e não tenha se beneficiado ou tenha efeitos colaterais que impeçam o tratamento. Daí a gente pode fazer a tentativa com a cannabis medicinal. Uhum. Estão perguntando aqui também, né? Então, assim, olha, gente, ansiedade, insônia, dor, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, né? Toque, tiques, TDAH, né? A gente tem uma infinidade aí de patologias que respondem muito bem à cannabis. E eu já escutei algumas pessoas falando assim, nossa, mas esse produto serve para tudo. Então, não existe uma coisa que serve para tudo, né? Bom, cannabis não serve para tudo, mas ela serve para várias indicações. E por que ela tem tantas indicações diferentes, sendo a mesma planta, né? Tem muitas indicações diferentes, porque a gente tem no nosso organismo o que a gente chama de sistema endocannabinoide, né? Que é o sistema interno do nosso organismo, que contém canabinoides internos também, né? Canabinoides endógenos, e que é onde as substâncias da planta se ligam, né? E esse sistema endocannabinoide, ele regula todos os outros sistemas. Sistema cardiovascular, neurológico, imunológico, digestivo, geniturinário. Ele regula todos os outros. E é por isso que, mexendo com a cannabis medicinal, você mexe com uma gama muito ampla de patologias de diferentes especialidades, né? Então, essa é a explicação, tá? E aí perguntam assim, se ele é favorável para tantas doenças, por que tanta resistência? A resistência vem pelo preconceito, né? E pelo fato de que, durante muito tempo, a maconha foi considerada uma planta demonizada, né? Então, ela só foi para o caminho aí das plantas proibidas. E agora a medicina está avançando nesse sentido e a gente está conhecendo muitas propriedades da planta da cannabis que já eram descritas desde antes de Cristo, né? A gente tinha tratamentos com cannabis medicinal antes de Cristo no Oriente, na China, na Índia, né? No Tibete, né? Então, a gente está redescobrindo a cannabis como uma fonte de medicina, né? Acho que são dois fatores, né, principais. Um é que se associa a cannabis à parte ruim, né, ao fato dela ser usada como droga e em pessoas predispostas desencadear surto psicótico. Então, a maioria dos psiquiatras morre de medo, né, achando que o paciente vai ter um surto psicótico, e não é bem assim, né? Então, tem a questão do preconceito, tem a questão do desconhecimento, e
o problema de que, por conta da proibição, os estudos que a gente tem clínicos ainda são poucos, então você não tem uma literatura vasta, né, como a gente tem para outras coisas, por exemplo, antidepressivos, antipsicóticos, e aí a maioria da comunidade médica diz que não existe estudo suficiente para poder fazer a indicação, né? É, mas a gente acredita que com o tempo isso vai acontecer, né? Principalmente E quando for outra, mais né, fácil a assim, pesquisa. mesmo com os estudos que a gente tem hoje disponíveis, né, assim, para algumas patologias, a gente já tem evidência robusta na literatura de melhora, né? Então, não é toda patologia também que a cannabis é totalmente ainda não estudada, né? Tem muitas patologias que a gente já conhece muito bem os mecanismos né, mais até do que algumas medicações alopáticas, né? Então, isso é muito preconceito mesmo, né? O pessoal também está perguntando aqui, né, sobre a ingesta de alimentos. Então, quando a gente tem produtos oleosos, né, o melhor é se comer primeiro, principalmente ingerir alimentos que tenham alguma gordura, né, para depois tomar o produto de cannabis. Para produtos hidrossolúveis, também, se possível, a pessoa deve ter comido alguma coisa antes. Mas para produtos hidrossolúveis, isso tem menos importância, né? Mas o ideal é sempre após as refeições, tá? Perguntaram também na esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, né? Se existe estudo com cannabis, e existe, né? E tem tido alguns resultados interessantes, bastante interessantes, né? E compulsão alimentar, né? Então, principalmente o canabidiol, canabigerol, né? E o THCV? THCV, né? O tetrahidrocannabidivarim, eles têm propriedades de redução de apetite, de melhora da resistência à insulina e perda de peso, né? O THC, ele pode aumentar o apetite, né? Esse é um efeito colateral possível do THC. Geralmente, quando você tem, por exemplo, um produto que tenha todos os componentes da planta, a tendência é ele levar a uma perda de peso, mesmo ele tendo o THC, porque os outros, todos os canabinoides aí, eles tendem a levar a uma diminuição do apetite, né? E, gente, infelizmente, está acabando o tempo já. A gente, então, acho que vai ter que ficar por aqui. Agradecemos muito as perguntas, a participação. Eu agradeço muito novamente a minha amiga Ana, que está aqui comigo. E semana que vem estaremos de volta. Ana, se despede também. Bom, tchau para todos, né? E a gente se vê de novo daqui a algumas 2 ou 3 semanas, como sempre. E vão ajuntando aí suas perguntas que a gente está aqui para responder. Muito bem. Então tá bom, gente. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.